E aí, para a gente continuar aqui, professor, para eu te explicar um pouco mais, tá? E aí, o que eu estava entendendo, né? Primeiro eu quis mexer na minha cabeça, né? Entender que, tipo assim, poxa, eu tenho um ano inteiro para trabalhar em cima dessas metas. Então, como é que eu posso, né, ser melhor do que eu fui ano passado? Então, por isso que eu falei para você dessa questão dos 70%. Poxa, são 252 dias, né? De 365. Então, praticamente, eu tenho aí 100 dias quase de descanso, ou vamos dizer assim, de matar, né? Ficar de preguiça, fazer qualquer outra coisa. Então, isso psicologicamente para mim trouxe uma tranquilidade. Então, se eu não fizer amanhã, eu não tenho mais aquela, ah, meu Deus, eu não fiz, eu não trabalhei, eu não estudei, sabe? Parece que saiu aquela pressão das minhas costas. E aí, o que Sim. que eu pensei em trabalhar? Na questão de saúde, tá? Que é uma coisa que eu quero levar para mim muito forte, que eu aprendi, tá? Que saúde, quando a gente trabalha, tem um motor bem preparado, a nossa cabeça vai mais para frente, tudo parece que fica muito mais fácil. E aí, o que que eu fiz? Uma coisa bem simples. Eu decidi treinar e decidi ter uma dieta durante esses 256 dias. Porque uma coisa eu aprendi com o Paulo Musi, não é o que você faz no final do ano, entre Natal e final do ano, que você vai mudar o seu corpo, que vai acabar com todo aquele que tu fez o ano inteiro. Então, isso me ajudou a criar esse objetivo. E aí, poxa, do treino e da dieta, o que eu fiz? Eu contratei um personal que me deu uma alimentação e me deu uma dieta, que fez eu seguir um caminho. Então, para mim, facilitou Sim. o processo todo. Então, é isso que eu quero seguir esse ano. Em trabalho, tenho as minhas listas, e aí nos estudos, tá? Que é uma área que eu quero esse ano me dedicar também muito forte, junto com o trabalho, a saúde e o livro, é traçar estudos específicos. Então, em vez de eu estudar todo dia alguma coisa diferente, não. Esse dia eu vou estudar inglês, amanhã eu vou estudar um pouco sobre neurociências, amanhã um pouco sobre marketing, todas as áreas que eu quero. Então, isso me dá uma tranquilidade que eu não preciso todo dia estar estudando um pouquinho de cada um, sabe? Eu posso me dedicar um pouco mais em um, e assim organizando para outra semana, conforme a demanda do meu trabalho. Porque eu Sim. tenho que ligar os dois, entendeu? Então, para mim, esse ano, da forma que eu organizei minhas metas, parece que ficou muito mais claro, tá? E muito mais fácil para eu trabalhar esse ano inteiro. Por isso que eu digo que O 2022 vai legal, ser um ótimo ano. isso que você está fazendo é muito legal, porque você tem, olha só que legal, parte do princípio que você tem essa possibilidade de se dedicar muito tempo àquilo que você está fazendo. Você, vamos dizer assim, que você tem menos distratores, né? Porque Uhum. agora pensa em alguém que tem família, que tem que trabalhar, por exemplo, estudar, que é uma realidade, por exemplo, muito comum aqui onde nós estamos, né? A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que estudar e às vezes tem que dar conta ainda da família, né? Então, olha o quanto essa pessoa tem que fazer o que você está fazendo. Se você já está fazendo, né? Está conseguindo estudar, isso é uma coisa importante. Na hora que você tiver filho, por exemplo, você vai ver que as coisas já vão mudar, suas prioridades começam a mudar um pouco mais. Então, o seu tempo de trabalho vai ter que mudar um pouquinho, porque você vai ter que se dedicar a uma grande área que você não tem aí, que é a família. Sim, até porque minha Hoje mulher está você. comigo o dia inteiro, né? Sim, pois é, mas você, digamos que você tem quase um parceiro do seu lado. Mas quando você tem família, muda o contexto. Entendi. Entende? Então você vai perceber que, nossa, eu tenho que dar mais atenção. Entende? Você Verdade. vê ali que uma parte dessas horas você vai ter que dar. Então, olha para você que já está fazendo isso, não tendo alguns distratores, vamos dizer assim, você imagina o quanto que a pessoa que tem estudo, família e trabalho, quanto ela tem que se Precisa. organizar. Então, por exemplo, quando a gente fala de estipular metas, olha como essas pessoas que têm muitos aspectos da vida para estar cuidando, como elas precisam anotar, cuidar das suas anotações, cuidar das suas metas e acompanhar as metas, criando metas, submetas, estipulando o prazo. Porque senão essas pessoas se perdem. Por isso que muitas vezes, William, as pessoas ficam anos a fio trabalhando, cumprindo meta para um patrão e não as metas dela. É verdade, eu acho que esse é um ponto interessante, né, professor? Porque quando a gente decide, né, vamos botar em prazos curtos, tá? Nessa questão de ser um ano, poxa, é um ano que você pode trabalhar, né? O que que eu posso melhorar? Beleza, eu tenho obrigatoriedade do meu trabalho, como é um professor ali. Ah, eu tenho a CLT, beleza. E o resto? Será que está indo bem? Como é que estão os meus estudos? Como é que está a minha família? Como é que está a minha Isso, saúde, né, professor? Então, eu isso. fui percebendo ao longo do tempo que eu não estava trabalhando essas áreas conforme eu gostaria. E nada melhor, tá? Isso eu até dou uma dica para vocês, tá? Quando a gente sai daquele ambiente onde a gente tem má influências, né? Sabe, aquele ambiente que não é tão favorecível assim, sabe? Então você sai e fica só para você em um ambiente próprio, sabe? Troca os costumes, nossa, isso faz toda a diferença, né? Para a gente poder se conhecer
e ver o que é melhor para você. Então, por isso que neste ano específico, né, que nem o professor falou, eu quero trabalhar essas áreas, trabalho, saúde, estudo, escrever meu primeiro livro, para quê, né? Para que eu possa atingir a minha liberdade financeira. Então, o meu objetivo maior é esse. Então, a gente tem que ter uma meta ousada, que é a liberdade financeira, que é difícil, né, professor? A gente sabe, né, que é difícil ter uma liberdade financeira, tem que ter um caixa. Então, para que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um objetivo um pouco, vamos dizer assim, audacioso, né? Mas a gente tem que ter. Para quê? Para motivar a gente a continuar, né, professor? Se eu não alcançar esse ano, pô, legal, mas vou chegar no final do ano, poxa. William, mira nas estrelas. Pelo menos você está indo para onde? Sim, sim. Para cima. Você está saindo de onde você está e está olhando para cima. A gente não interessa o que você está fazendo. Eu posso estimular uma meta um pouco, como você falou, assim, eu estou pensando, será que estou pensando demais? Será que estou tendo uma visão um pouco maior do que eu posso alcançar? Mas o legal é que quando você pensa para frente, quando você mira nas estrelas, com certeza você vai subir. Você vai ter progresso. Você pode não ter o progresso esperado, mas você está em movimento de alcançar, entende? É isso que as pessoas precisam entender. E muitas vezes a gente passa por momentos, William, que a gente está cumprindo a meta para os outros. Isso que a gente tem que cuidar. Tem muita gente que trabalha como empregado, então você está ali para cumprir a meta do seu patrão, do seu chefe, mas se você se organizar de forma eficiente, de forma, vamos dizer assim, a não procrastinar o seu próprio desenvolvimento, em pouco tempo você pode deixar de cumprir metas do seu patrão, do seu chefe, e passar a cumprir as suas metas, que vão fazer que em determinado momento você talvez até não precise trabalhar para os outros e cumprir somente meta dos outros, mas a sua própria. E também tem aquela questão, né, professor? Eu acho que tem perfis, né, de pessoas, né? Porque eu acredito que tem gente que gosta de seguir carreira dentro de uma empresa. Então, para ela, qual que seria a meta de trabalho dela, né? Melhorar, né, o trabalho, se qualificar melhor, né, buscar um novo cargo, né, dentro da empresa, né, para que ele possa evoluir também, né? Tem muita gente que gosta, né, pessoal, de seguir essa carreira, né? E também acho que é bem saudável a gente apontar aqui, né, porque essas metas, né, elas são muito individuais, né, professor? Por isso que a gente já falou, né? A gente falou no início, isso, né? É de cada um, né? Individual, né? Pois é, porque não pode esquecer, qual é a sua meta esse ano? Bom, vamos dizer, uma pessoa que trabalhou muito no ano passado, alcançou uma meta financeira, mas ele pode ter deixado de lado o aspecto familiar. Então agora a meta dele é a família, entende? O indivíduo que terminou um nível superior, que tinha como meta terminar o nível superior dele, a faculdade dele, hoje a meta dele pode ser exatamente crescer no trabalho que ele está, crescer na empresa que ele está. Então as metas, elas são muito, sim, são muito de cada um. Mas o legal é que você busque sempre que Deus queira, né? Você seja sempre uma pessoa melhor, que você tenha uma representação social melhor, né? Que você seja mais valorizado, seja mais feliz em todos os grandes aspectos da vida. Mas, ainda assim, as metas são individuais, né?